a correnteza da certeza de um futuro melhor. Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? A professora vai por aqui para não extrapolar o tempo de vocês. Bom dia, espero que estejam todos bem, espero que essa semana que está se iniciando seja repleta de coisas boas, de bênçãos da vida de cada um de nós, que tudo dê certo e que a nossa semana de estudo, de aprendizado seja incrível, tá? Que tudo ocorra na mais perfeita ordem. Que Deus nos abençoe ricamente nessa nova semana, né? Continuem se cuidando, continuem em casa, cuidando da família, né? Eu tenho certeza que tudo vai dar certo, que Deus vai nos abençoar o quanto antes voltarmos à nossa rotina, à nossa vida normal. Sexto ano, preciso só conversar uma coisinha com vocês antes de iniciarmos a aula, tá? Bem rapidinho, para nós pensarmos na atividade da aula de quinta-feira. Poucos alunos vieram conversar comigo sobre essa atividade e foram dúvidas pertinentes. Como fazer, por que fazer, onde fazer e assim por diante. Tá, beleza. Tirei essas dúvidas, só que eu não sei se todo mundo conseguiu realmente fazer. Então, eu preciso desse feedback. Na aula de amanhã, de terça, então, nós vamos iniciar a aula com a correção desse exercício. Se você ainda está com dúvida, a hora que acabar essa aula, me procura e eu te ajudo aí com as dúvidas, com os exercícios, certo? E aí a gente corrige amanhã na aula, tá bom? Então, era isso para falar a respeito da atividade de quinta. Hoje, eu acredito que aí no finalzinho da aula a gente tem um novo exercício. Se ficarem com dúvidas sobre esse exercício também, me procurem, por favor, tá? Que eu tiro todas as dúvidas. Qualquer coisa eu posso até gravar videozinhos e mandar na sala de no grupo da sala de vocês, para que todos possam ter acesso a essas dúvidas tiradas, tá? Hoje, sexto ano, nós vamos começar, então, na apostila, aqui na página 63, tá? Vai estar lá, morfossintaxe, oração e sintagma nominal e verbal. Tá bem aqui assim, ó, quase no meio da folha. Só que, para começarmos essas atividades e para começarmos esse novo assunto da apostila, vamos precisar, então, pensar nos verbos e locuções verbais. Porque se eu mandasse vocês já começarem a fazer essas atividades que tem aqui, ia ficar um pouco confuso, né? Por quê? Sem retomar o verbo e a locução verbal, eu não vou conseguir explicar a oração. E nem o sintagma, né? Então, hoje vamos se atentar aos verbos e locuções verbais. E amanhã a gente se atenta a explicar o que é oração, período, frase, para daí a gente começar lá, né? A oração e o sintagma nominal e verbal. Beleza? Então, tá bom. Então, vamos começar a nossa aula falando sobre os verbos. Primeiramente, os verbos. O que é o verbo? O verbo, dentre as classes de palavras, ele é a palavra que expõe uma ação, um estado, um fenômeno da natureza. Quando nós pensamos em fenômeno, são fenômenos da natureza, tá? Então, como que eu vou pensar em uma ação, né? Eu trouxe aí exemplo. Cláudio plantou uma árvore. O verbo plantar mostra uma ação, né? Então, se o Cláudio plantou uma árvore, é porque ele teve uma ação, ele agiu para aquilo, né? Para que a árvore estivesse plantada, o Cláudio teve que plantar, certo? Então, o verbo plantar, aí que tá um roxinho aí, plantou, ele mostra a ação do Cláudio na frase, tá? Já o verbo de estado, desculpa. Já o verbo de estado, nós podemos ver em ele está feliz, ele é muito bom, ele é bondoso. O é verbo, é do verbo ser. Então, o é verbo de estado. O está é verbo estar. Então, ele estar feliz é um verbo, certo? E aí vem o fenômeno, né? Que nós podemos perceber quando ocorre fenômenos da natureza.
Aí eu trouxe um exemplo, esqueci de grifar, mas o choveu é o verbo, tá? Choveu bastante na tarde de ontem. Então, chover, ventou bastante. Ontem, ao decorrer da chuva, trovejou. O trovejou de trovão também é verbo. E por aí vai, tá? Então, vamos pensar em ação quando nós nos movimentamos e fazemos real uma ação. E quando é estado, realmente de como eu estou, né? E o fenômeno, só fenômeno da natureza, tá? Aí, a gente pode pensar em ação como ver, comer, trabalhar, estudar, viver, sorrir e assim por diante, tá? Isso tudo são verbos que demonstram ação. Agora, como eu penso no estado? Vamos se atentar a três. Primeiro a três para conseguirmos ir bem. Vamos pensar no ser, no estar e no sentir, tá? Eu sinto muito. O sentir, o verbo sinto, ele tá lá no verbo sentir. Então, eu sinto muito é o estado que eu me encontro. Entendem? O verbo ser, ele pode aparecer como é. Então, vamos pensar, Joana é muito boa. O verbo tá mostrando o estado da Joana. É como ela é. Ela é boa, entendem? Então, esse é um verbo de estado, ok? Aí, já no fenômeno, né, que aí a gente sempre vai pensar ele como fenômeno da natureza, então nós vamos pensar como choveu, ventou, nevou, trovejou, e assim por diante. Sempre que ocorrer um fenômeno da natureza, nós vamos pensar que quando trouxermos isso para uma oração em forma de verbo, vai ser em relação a fenômenos da natureza, tá? Por que isso? Porque nós, dentro da estrutura do verbo, temos pessoa, número e tempo. E temos modo. Só que vamos com calma aí para não confundir a cabecinha. Vamos por parte. Igual eu sempre falo, vamos por parte, vai dar tudo certo. Então, vamos pensar primeiro na pessoa, né? A pessoa, no verbo, nós temos três, né? E aí que entra o fenômeno. Não tem pessoa no fenômeno da natureza. Por quê? Não tem como eu chover, não tem como eu trovejar, porque eu sou pessoa, entende? Então, o fenômeno da natureza, justamente ele aparece como uma única classe aí dentro do verbo, por não ter pessoa, por não ter... mas aí tem número e tem tempo, né? Ele pode ocorrer no presente, no passado ou no futuro. Então, não vamos ter pessoa em relação a fenômenos da natureza, ok? Então, quando a gente pensa em pessoa, nós vamos ter três, como eu disse. Nós vamos ter o eu e o nós como primeira pessoa, o tu e o vós como segunda pessoa, e o ele e ela, eles e elas como a terceira pessoa, tá? E aí nós vamos precisar pensar nessas três pessoas e acrescentar nessas três pessoas o número. Por que número? Número na questão de singular e plural. Singular, uma única pessoa, né? E plural, duas ou mais pessoas, certo? Então, quando eu penso em primeira pessoa, eu vou pensar no eu, no singular, no singular, quando eu penso em primeira, segunda e terceira pessoa. Primeira pessoa do singular, eu. Segunda, tu. Terceira, ele e ela, tá? Quando eu penso em plural e as pessoas, então eu vou pensar o nós como primeira pessoa, o vós como segunda pessoa, o eles e elas como terceira pessoa, tá? A gente coloca o ele, ela, elas e eles para mostrar também o gênero, tá? Mas dá para perceber, quando a gente vai falar dele, a gente fala ele, quando vai falar dela, a gente fala ela. E assim por diante. Então é importante que nós lembremos.
Primeira pessoa do singular, eu, tu e ele. Primeira, terceira pessoa do singular, nós, vós, eles e elas, tá? Tendo isso em base, nós vamos para o tempo. Porque o verbo ele pode estar no presente, eu posso estar falando do agora, eu posso estar falando do pretérito, que é o passado, ou seja, de um fato que já me ocorreu, e do futuro, de algo que ainda irá acontecer. Lembra da última aula que eu expliquei? O pretérito perfeito, pretérito imperfeito, futuro do presente, futuro do pretérito? É exatamente aquilo, tá? Então, é isso aí a estrutura do verbo. Pessoa, número e o tempo. Tendo isso em vista, nós vamos para as locuções verbais. Um instante. As locuções verbais, elas são tão fáceis quanto o verbo. Por quê? Eu preciso saber o que é um verbo para saber quando eu vou ter uma locução verbal. O que é? Existem situações que nós estamos lá lendo uma frase ou um texto, alguma coisa, que nós vamos encontrar dois verbos juntos, né? Então, quando esses dois verbos eles estiverem lá juntinhos, para falar de uma única ação, nós vamos estar, então, lidando com a locução verbal, né? Então, vamos pensar. Dois verbos juntos, falando de uma única coisa, locução verbal. É isso que eu sempre vou ter que ter em mente. Então, quando dois verbos ou mais verbos, né? Pode ser mais de dois, estão juntos, tem o valor de um só, então eles formam uma locução verbal. A locução verbal, como eu tenho dois, então ela vai ter sempre dois verbos, e aí ela vai ser composta por verbo auxiliar mais o verbo principal para formar a locução verbal, tá? Tá bom. Mas, eu entendi que são dois verbos que falam sobre a mesma coisa. Me dá um exemplo. Vamos lá para o exemplo e para eu explicar como eu vou saber quem é o meu verbo auxiliar e para eu saber quem é o meu verbo principal, tá? Então, quando eu penso em locução verbal, justamente pelos dois verbos um do ladinho do outro, tá? Então, vamos pensar aí, ó. O pedreiro veio resolver o problema. O veio e resolver, eles estão em negrito aí no slide, justamente porque é uma locução verbal. Eu tenho dois verbos, o verbo ver, né? O verbo ir, desculpa, de veio, de ir e vir, e o resolver, do verbo de resolver mesmo. Só que eles estão falando de uma única coisa, que é o que o pedreiro veio fazer, que é resolver o problema, entendeu? E aí, eu tenho dois verbos, um do lado do outro, então eu tenho uma locução verbal, né? Só que como eu sei quem é o verbo auxiliar e o verbo principal? Porque você lembra que eu falei que uma locução verbal é composta por um verbo auxiliar e um verbo principal. Toda vez que estivermos olhando ali, ó, para a locução verbal, nós vamos pensar, o primeiro verbo que aparece é o meu verbo auxiliar. E o segundo verbo que me aparece é o meu verbo principal. Tendo isso em vista, nessa primeira frase do exemplo, veio é o meu verbo auxiliar e resolver é o meu verbo principal, certo? Então, nós precisamos nos atentar a isso. Quando pensamos em locução verbal, vamos ter dois verbos, um do ladinho do outro, e o primeiro será o verbo auxiliar e o segundo o verbo principal. Próximos exemplos. Estou fazendo os exercícios. O estou, do verbo estar, que é verbo de estado, e o fazendo, eu estou agindo, então é uma ação. Mas eu tenho dois verbos para falar sobre os exercícios, para falar da minha ação em relação aos exercícios, certo? Se eu tenho dois verbos um do lado do outro, então eu tenho uma locução verbal. Qual daqui, então, é o meu verbo auxiliar e qual é o meu verbo principal? Estou, verbo auxiliar. Fazendo, verbo principal. Beleza? Porque estou vem antes, fazendo vem depois. Tenho de chegar cedo para estudar. Cedo para estudar está sendo justificado com dois verbos, não tá? O tenho, do verbo ter, e o chegar, do verbo chegar.
Se eu tenho de chegar, são dois verbos um do lado do outro, quem é o meu verbo auxiliar e quem é o meu verbo principal? Tenho o meu verbo auxiliar, chegar o meu verbo principal, certo? Uma locução verbal. O último exemplo. Joana estava estudando. Então, ela estava fazendo alguma coisa. E aí, aconteceu que temos dois verbos para falar como a Joana estava, né? Então, o estava, como ele vem antes, ele é meu verbo auxiliar, e o estudando vem depois, é o meu verbo principal, os dois juntinhos ali, locução verbal, tá? Aí, aqui, nessas páginas aqui iniciais, vamos ter aqui a morfossintaxe começando a falar sobre período e oração. Que fala como a gente sabe, como o texto é organizado, em prosa ou em verso. Isso nós já conversamos, né? Sobre prosa e verso, que vai estar explicando aqui também a página 63 para nós retomarmos, né? Que o texto em prosa é organizado em parágrafos e o texto em prosa ele é organizado em parágrafos e é constituído por períodos, né? E o período é constituído por uma ou mais orações. E aí, vamos ver, vai aparecer sintagma nominal, sintagma verbal. E é por isso que eu retomei o verbo e a locução verbal, para que fique clara a explicação do que é frase, oração e período. E aí eu vou explicar isso agora nesse restinho de aula, para que a gente possa amanhã, então, começar os exercícios aqui da página 63 em diante, tá? Então, lá na página 65, vem falando ali, ó, num conceituando, primeiro conceituando lá da página 65, o que é oração e período. Só que eu achei importante a gente começar a conceituar o que é frase, né? E aí, eu já tinha conversado disso com vocês em sala sobre o que é frase, né? A frase é todo enunciado que contém sentido completo, né? E ela pode ter ou pode não ter verbo. Então, sempre que tivermos um sentido completo numa frase, como assim sentido completo? Quando tiver significado, quando você conseguir entender o que está escrito ali sem outras coisas precisarem ser acrescentadas, então eu tenho uma frase. Ah, professora, mas não tem verbo. Continua sendo frase. Ah, professora, eu tenho verbo. Continua sendo frase, tá? Então, eu trouxe aqui, ó, um exemplo. Vamos ver se pega aí. Pegou? Pegou. Cuidado. O ponto de exclamação, certo? Eu tenho aqui uma frase. Não tem mais nada, só uma única palavra. Mas se eu falar para você, cuidado, você não vai entender que é para você parar de fazer o que você está fazendo, ou para você tomar mais atenção. Só que eu usei uma única palavra, o cuidado, né? O ponto de exclamação aqui mostrando que é para vocês tomar atenção. Então, isso aqui é uma frase, tem sentido completo e não tem verbo, mas continua sendo uma frase, tá? Aí vem a oração. E o que é uma oração, professora? Tá. Então, nós sabemos o que é uma frase, então fica 1000 vezes mais fácil saber o que é uma oração. A oração ela é uma unidade que ela gira em torno do verbo. Então, enquanto eu falei que nem toda frase tem verbo, toda oração vai ter. Como eu vejo o que é frase e o que é oração? Nem toda frase tem verbo, mas toda oração tem verbo. Então, a oração ela vai girar em torno do verbo, né? Ou de uma locução verbal, ou de alguma coisa assim, mas sempre do verbo, sempre do verbo. Locução verbal é 2 verbos, então sempre vai ter verbo, né? Então, e pode não ter sentido completo, porque ela pode estar em sequência do texto, né? Então, eu posso pegar ali uma coisinha isolada, ter o verbo e falar, isso aqui é uma oração. Beleza, é uma oração. Mas não tem sentido completo, eu preciso de algo que a complete em sentido. Então, ela é oração, ela não é frase, porque ela não tem esse sentido completo como a frase teria. Ah, ela tem verbo.
Então, ela pode provavelmente ser oração. Não tem sentido completo. Oração tem sentido completo. Pode ser frase. Temos que nos atentar aí. Aí eu trouxe aqui um exemplozinho também da oração. Ó. Por favor, façam silêncio. Percebam. O que eu peço na frase? Silêncio. Eu peço por favor e silêncio, não é? Mas o que gira em torno do por favor e silêncio? O façam, que é o verbo. Então, toda a minha oração, ela gira em torno aqui do meu verbo, certo? Então, façam do verbo fazer é que molda toda a minha oração, tá bom? Então, toda oração tem verbo. Toda oração tem sentido ou não. Toda oração pode ter locução verbal, ok? Então, vamos agora para o período. Deixa eu tirar aqui de cima para vocês conseguirem acompanhar o slide. Pronto. Então, o que é período, professora? O período ele é constituído por uma ou mais orações. Só que todo período, ele se inicia com a letra maiúscula e termina ou com um ponto final, ou com um ponto de exclamação, ou com um ponto de interrogação, tá? Então, aqui, eu não tenho um período, eu tenho uma frase. Por quê? É só uma frase. Não tem oração, não tem verbo, né? Se eu tivesse um verbo aqui e terminasse com o meu ponto de exclamação e começasse com a minha letra maiúscula, aí sim eu teria um período. Eu trouxe aqui um exemplozinho de período, ó. Desejo, peraí, deixa eu ler antes, que depois fica ao contrário para mim. Desejo que você seja feliz, tá? O desejo, verbo, do verbo desejar, que você seja, verbo ser, feliz. Então, eu tenho dois verbos, eu tenho um período que se inicia com a letra maiúscula lá no desejo e termina com ponto de exclamação, tá? O feliz lá, depois do feliz tem ponto de exclamação. Então, eu tenho um período, tá? Eu tenho uma oração, porque tem verbo, tem sentido completo, né? E começa com letra maiúscula e termina com ponto de exclamação. Poderia terminar com um ponto de interrogação? Poderia, de outra forma, né? Que aqui essa frase aqui já não, essa oração, frase não iria fazer muito sentido, né? Tipo, desejo que você seja feliz? Uma pergunta? Será? E aí? Mas se tivesse terminado com ponto final, eu desejo que você seja feliz, ponto. Mas aqui tá, eu desejo que você seja feliz. Ponto de exclamação. Estou exclamando que eu desejo que você seja feliz. Conseguem entender? Então, era isso. Vamos dar uma retomada rápida. Verbo. Tudo que exprime ação, estado e fenômenos da natureza. Beleza? Beleza. Aí, dentro do verbo, eu vou ter pessoa, primeira, segunda, terceira pessoa, do plural e do singular, que é o meu número, e eu sempre vou ter o tempo, presente, passado e futuro, tá? Beleza. Locução verbal. Dois verbos, um do ladinho do outro, que fazem sentido para a mesma coisa, né? Então, certinho a locução verbal. Aí, quando pensamos, então, em frase, oração e período. A frase, então, é tudo o que tem sentido completo e não necessariamente tenha verbo, frase. Oração, tudo que esteja dentro do texto contendo verbo e girando em torno do verbo, né? Ou locução verbal, que daí são os dois verbos. E que talvez não tenha sentido completo, como a frase vai ter. E aí também pode ser que a oração tenha sentido completo. E o que é período, professora? Período é tudo que começa na letra maiúscula, termina com ponto, com a pontuação lá, ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação, e tudo que tem a oração, tá? Não adianta começar com letra maiúscula e terminar com ponto e não ser uma oração, daí a gente não vai ter período. Professora, e se eu tenho, então, uma vírgula? Aí eu tenho ali, aqui, ó,
na oração. Por favor, façam silêncio, vírgula, pois estou tentando explicar. Vamos pensar aí. O pois estou tentando explicar traz outro verbo e traz outra oração. Então, eu tenho duas orações em um único período. Então, eu tenho mais de um período ali, tá? Esse mais para frente a gente vai ver. Só para vocês terem noção que eu posso ter dois períodos em um só, né? Em relação à frase, oração, período, o verbo e locução verbal era isso, tá? É só mais uma retomada mesmo, porque vocês viram, com certeza, o verbo, né? A questão do verbo no 5º ano. O que é novo mesmo aí é a oração. Então, que fique claro, oração sempre vai ter verbo, locução verbal. E o período sempre vai ter oração. Então, nós precisamos saber o que é verbo para saber quando vai ter um verbo na frase, para saber se é oração. Então, por isso que eu retomei. Então, toda vez que tivermos verbo e sentido completo ou não, nós vamos ter oração. E sempre que começar com letra maiúscula e terminar com ponto, eu vou ter um período, tá bom? Então, era isso a aula de hoje. Eu vou ver se eu mando atividade e sobre algumas coisinhas aqui da apostila mesmo, que já vai dar para vocês começarem a fazer só com a explicação do verbo, locução verbal, oração e frase. E aí, na próxima aula, a gente começa corrigindo o exercício de quinta. E termina aí, começa a ver o restante da matéria aí, que daí a gente já vai para sintagma. Daí a gente, sabendo o que é oração, sabendo o que é período, o sintagma fica, ó, facinho, tá bom? Era isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que não tenha ficado dúvidas, mas se ficou dúvidas, podem me mandar no WhatsApp, vocês sabem que eu estou lá o dia todo para responder vocês, e para ajudar a fazer os exercícios, e a gente pode ir se comunicando sempre, tá bom? Para o que precisarem. Espero que vocês fiquem bem, até amanhã, que Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Um beijo e fiquem bem. Novos mares, horizontes, aonde quer chegar. O que quiser, tudo alcança, basta acreditar. Novos tempos de mudança, com o pé no chão. Mergulhando nos estudos, acha a solução. O amanhã não é um mistério, pra quem leva a sério. Siga a correnteza da certeza de um futuro